desrespeitado, de modo geral, na sociedade e nos serviços públicos de saúde, vamos falar assim, quer dizer, não se dá o devido valor ao idoso, não se ouve o tempo necessário, e você tem como contornar muitas situações e por impaciência, por falta de treinamento, então os serviços especializados em idosos estão aumentando, e o idoso prefere ser atendido por um indivíduo que faz geriatria, ou urogeriatria, porque ele tem pelo menos paciência e ouvidos para dar aquela atenção que ele precisa muito, por causa das carências emocionais que ele tem. Recentemente o Datafolha publicou uma reportagem mostrando que 28% dos idosos no Brasil têm seguro-saúde. Os outros 82%, né, não têm, ou 72% não têm. Quer dizer, eles são dependentes do SUS. Só 28% tem um tipo de seguro-saúde. São dados do Datafolha e muitos moram sozinhos. 78%, né? Embora o SUS no Brasil, apesar de as pessoas falarem sempre, reclamarem, mas o SUS até que é um sistema de atendimento melhor do que muitos lugares do mundo, né? É um dos melhores do mundo, na verdade. E que faz o que pode. É claro que não é perfeito, é claro que há dificuldade, é claro que há problemas hospitalares que não dependem do SUS às vezes, né? Dependem dos recursos, né, na área da saúde. O problema do SUS também é realmente, às vezes, a quantidade de pessoas que são obrigadas a usar o sistema, né? Tanto é que quando você interna uma pessoa pelo SUS de um bom hospital universitário, ela é muito bem atendida e ela sai feliz. O grande problema é a quantidade de pessoas que às vezes demandam no ambulatório, né? Você concorda, né, comigo? Claro, as filas. Você tem filas enormes e um atendimento bom. É um funil. Então a gente não consegue vencer esse funil. Então, nessa linha, o que eu ia te perguntar, Elis, é o seguinte. Você falou de coisas caras aqui, de medicamentos caros e de procedimentos caros, né? Esses pacientes que dependem do seguro-saúde, como é que eles sobrevivem? Como é que eles... Por exemplo, você é um professor universitário, trabalha numa universidade, a PUC, lá você atende as pessoas de terceira idade. Como é que essas pessoas conseguem resolver seus problemas? Nós podemos ajudar e muito. O indivíduo não precisa ser rico para deixar a fralda. Ele precisa ser bem atendido tecnicamente, porque a maior parte das soluções cirúrgicas, o SUS oferece tudo isso aí. Né, tirando as coisas muito caras. Então, na verdade, no sistema público, em havendo competência e paciência, é possível consertar quase todas as disfunções sexuais e quase todas as disfunções urinárias, sem dúvida alguma. É uma questão de o serviço estar aparelhado para o atendimento do idoso. Mas é claro que o recurso, o dinheiro ajuda muito. Algumas situações são vitalmente dependentes de dinheiro, especialmente quando a gente fala em câncer, né? Mas é possível também tratar muito bem o paciente com câncer na terceira idade no serviço público, porque hoje é possível você dispor de drogas caras no serviço público. Tá, e me diz o seguinte, por exemplo, na questão da mulher, da reposição hormonal, o SUS fornece medicamento? Por exemplo, se você tiver fazer reposição hormonal feminina, você acredita na isoflavona, na reposição hormonal feminina com derivados de soja, ou você acha que é tabu, isso é uma brincadeira? Eu acho que é inútil, mas Você acha que não funciona? Eu acho que não. Eu acho que é um fazer de conta. De modo que o potencial da droga é tão pequeno que eu não acredito nisso. De modo que eu acho que a pessoa repõe ou não repõe. Mas quando repõe, tem que repor com drogas e tal, que às vezes o SUS dá, às vezes não. Sabe que o SUS tem limitações. Se eu quiser dar um daqueles 5 remédios para ereção, eu não vou achar quem dê. De graça não tem. Então, a gente tem que desembolsar. Mesmo que haja amostras, descontos, então as drogas boas para bexiga hiperativa, os calmantes da bexiga para a pessoa... Fala da bexiga hiperativa. O que é bexiga hiperativa? É a bexiga que quer funcionar a revelia da vontade do indivíduo. Isso é mais comum no idoso? Eu estou sentado conversando com você e saio correndo para ir ao banheiro. 17% dos idosos têm. A caixa desse remédio custa quase R$200 por mês. Como é que eu vou receitar isso? Então, há situações em que a tecnologia existe, não existe o recurso. Como é que funciona a questão da bexiga hiperativa? Qual é o problema na bexiga hiperativa? É um problema funcional. A bexiga é perfeitamente normal, do ponto de vista anatômico, mas ela quer funcionar eletricamente, é um fenômeno elétrico, à revelia do indivíduo, como se fosse uma criança. O velho volta a ser, às vezes, como uma criança. Então, 17% dos indivíduos têm urgência. O que é urgência? Dá uma vontade súbita, mesmo que ele tenha pouca urina na bexiga. Ele vai daqui a São Paulo, para 3 vezes para fazer xixi, entendeu? Essa é a bexiga hiperativa. Tá, e isso é mais comum em idoso também? 17% dos idosos têm isso. Isso, e aí não consegue tratar porque é muito caro o remédio?
trata, Martins, mas com algumas dificuldades, né? Você tem drogas, você tem até cirurgias para isso, mas... E você não falou de uma coisa que é muito comum também no idoso, que é o levantar à noite para ir urinar, né? Quer dizer, o idoso começa a dormir mal, começa a acordar à noite várias vezes, né? Exatamente por causa da questão urinária. E isso está associado à bexiga, ao rim também, né? Exatamente. A pesquisa mostrou que 42% dos indivíduos se levantam para urinar à noite. E a pesquisa... Qual é a porcentagem? 42% a 45%, me lembro exatamente. No meio da noite o cara levanta, no meio do levanta. sono e acorda Mas e vai. a pesquisa do Datafolha mostrou que 28% dos idosos entrevistados caíram no último ano, no banheiro em geral. Quer dizer, E quebrar a perna. E cai. Pode quebrar a perna, né? Então é um risco adicional à questão da queda em geriatria. E está associado a isso, né? Eu, no outro dia, eu estava falando com idosos, com um ortopedista, e a fratura de fêmur, que é gravíssima, ou até de bacia, né? Está associada a alguns fatores. Um deles é esse que você está falando, de levantar à noite para urinar, vai no banheiro no escuro, tropeça no tapete, cai, então tira os tapetes, chinelo, tudo. Descalço. Outra coisa impressionante é sair com o cachorro roda, envolve a perna e joga o sujeito no chão, né? Que é uma pessoa de idade vai passear com o cachorrinho ou com o cachorrão. E o terceiro é realmente acidentes tomando banho dentro do box, né? Que o cara escorrega e cai. Exatamente. Então, Lígia, a gente está chegando aqui, estamos no final do programa, nos últimos 3 minutos. Eu acho que também uma coisa que as pessoas perguntam muito, fala-se muito na osteoporose para a mulher, né? Ah, porque ela fratura, porque ela tem muito problema ósseo, porque precisa repor cálcio. Que, aliás, hoje em dia se discute muito se a reposição de cálcio é tão importante ou não, né? A gente vê, às vezes, propaganda na TV, em outros lugares, toma cálcio e tal. E está se discutindo um pouco se isso é importante ou não e até que ponto essa reposição é tão importante assim. Mas... claro que a dieta é adequada. Homem também tem osteoporose ou não? Tem muito. E quando chega aos 70 anos de idade, a porcentagem de osteoporose em homens e mulheres é igual. Na verdade, o Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas com osteoporose no dia de hoje. Mais ou menos 1/3 é composto de homens. Então há muitos 10 milhões de 190 é 5%, mais ou menos. Então nós temos uma quantidade de osteoporose muito grande. A mulher é campeã nisso, mas o homem tem. O homem que vai envelhecendo deve fazer a pesquisa de osteoporose a partir dos 60, norma do Ministério da Saúde. A partir dos 60, a densitometria óssea, porque o contingente de homens que tem osteoporose e não sabe é muito grande. A discussão é se essa osteoporose ela é controlável, redutível pela utilização dietética ou aumento dos sais de cálcio que se oferece medicamentosamente. Você recomenda? Olha, Martins, acho que a osteoporose é uma doença irreversível. Você tem que pegar isso antes, quando é na fase de osteopenia, porque a osteoporose é uma doença que não tem volta. Então você pode tratar, mas ele nunca fica bom. Tem que pegar quando o osso está chegando lá perto, você ainda tem o risco de fratura mínimo, né, na osteopenia. Esse sim, ele pode ficar livre da osteoporose. Mas é bom você falar o que é osteopenia, que as pessoas não sabem. Mas a osteopenia é uma fase anterior à osteoporose, né? Exatamente. O osso vai se descalcificando sem risco de fratura. Isso se chama osteopenia, o envelhecimento normal. E é muito importante, né? Isso é uma coisa que nós já conversamos aqui, é que mais do que a reposição de cálcio, que tudo bem, não faz mal se você estiver se alimentando, é o exercício, o andar e o caminhar, né? Um pouquinho de sol também. E o sol, né? Exatamente, e o sol. Você caminhar e andar é fundamental na prevenção da osteoporose, né? Quer dizer, as pessoas andam, caminham, tem mais chance de favorecer a formação óssea e tomar sol, que é fundamental para a absorção da vitamina D, para ajudar no fortalecimento do cálcio. Muito bem. Lísias, último minuto do programa. O que você gostaria de deixar no ar depois dessa conversa nossa, desse programa, dessa pesquisa que você realizou? Como mudou a tua atitude? O que você recomenda? Olha, envelhecer é inexorável. Nós todos envelhecemos, mas envelhecer com saúde é possível. É possível o indivíduo terminar os dias dele lúcido, inteiro, produtivo, etc., até o final. Eu acho que esse envelhecimento anômalo que a gente tem nessa população estudada, que é morrer aos pedaços, não é assim que tem que ser. Eu acho que nós podemos, com a medicina moderna, dar qualidade de vida ao idoso até o último dos seus dias. Muito bem. Olha, nós terminamos o programa, eu espero que vocês tenham aproveitado as informações que o Dr. Lísias colocou aqui. As pessoas aí que se sentiram identificadas com as dificuldades que foram relatadas, não deixe de procurar seu médico, não deixe de falar sobre essa situação, aproveite um pouco da sua qualidade de vida, sempre há uma esperança e não deixe de ir atrás do seu médico ou da sua médica para avaliar o que você pode fazer por você. Muito obrigado, esse aqui é o Conexão Brasil, queria agradecer muito ao Lísias, foi muito bom, muito obrigado pela sua presença, Lísias. E até a próxima vez, eu sou o Zé Martins Filho, esse é o Conexão Brasil na TV Século XXI. Um abraço.